A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe uma palavra que eu gravei essa palavra na leitura bíblica. Eu fiquei. Até agora eu estou assim. Não sei, não tem palavras. Eu não tenho palavras, infelizmente. Eu estou até agora assim sem entender o que eu estou sentindo, né? Que se encontra em 1 Reis, capítulo 13, que fala: o rei Jeroboão é avisado. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso, o homem de Deus clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade de seus bens, eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido. E o homem de Deus que viera de Judá, Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão, nem beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem.
não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto isso estava acontecendo, ainda sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, que tinha o enganado, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água num lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. E o leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes sobre os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode, né? O profeta recebeu, o homem de Deus recebeu uma ordem de Deus, foi cumprir. O rei, né, ficou paralisado, querendo parar o profeta de Deus, porque quando Deus quer, ninguém para. Ninguém para o profeta de Deus quando Deus quer. Então, ele quis comprar o homem de Deus. Ele não
ele não aceitou. Depois saiu por outro caminho, como tinha dito a palavra do Senhor que ele fizesse. Os filhos de outro profeta velho, que por certo era profeta, mas não cria, ele não obedecia e não acreditava naquilo que Deus deu para ele. Por isso ele foi tentar o profeta, o homem de Deus, que estava seguindo seu caminho, e foi provar o homem de Deus. E enganou o homem de Deus. Só que lhe faltou discernimento. E ele voltou, e por isso ele foi morto pelo leão. O leão não o comeu, mas ele não foi sepultado na sua terra, junto dos seus familiares. E aquele profeta veio a entender que ele agora sim, ele estava certo. E o profeta veio ver que ele próprio, nem ele conhecia os planos de Deus, nem ele conhecia Deus. Porque quando a palavra de Deus veio, quando o profeta velho foi possuído, pelo Espírito de Deus, e que ele bradou em alta voz ao homem de Deus, ele fez o homem de Deus descumprir a palavra de Deus. Quando ele viu que Deus tomou ele em profecia para falar com o homem de Deus, ele ainda não acreditou. É impressionante. E é assim que a gente vê aqui. Ele ainda não acreditou. Ainda selou o jumento, mandou o homem. E o homem morreu. E ele, com grande culpa, ainda chorou a morte do homem. E ainda pediu que, quando ele morresse, colocasse ele lá também. Porque, verdadeiramente, ele estava vendo um homem de Deus e que, até aquele dia, ele não era um homem de Deus. Ele só foi ver que ele era profeta, assim, quando ele viu o que aconteceu, as profecias que o homem de Deus tinha falado e o que ele fez, enganou o homem morreu, conforme tudo foi dito. E a gente vê que aqui ainda tem dessas pessoas. Que muita gente morre. Não é pecado. Morreu porque estava em pecado. Está doente porque estava em pecado. Está isso porque está em pecado. Muita gente de Deus que já se matou. Muita gente de Deus que já morreu. Muita gente de Deus que está ferida, que está depressiva. E as pessoas dizendo é demônio, né? Mas, infelizmente, no nosso meio tem muitos urubus. Infelizmente. Que não liga se você está caído e precisa de uma mão. A pessoa vai, mente para você, julga você, sabe? Faz você descumprir, inventando profecias que não vêm de Deus,
como esse homem fez. Isso custou a vida do homem, custou, sabe, não voltou mais para casa. E foi uma desordem. E ainda, aquele rei não se arrependeu, continuou fazendo o que quis, colocando qualquer um para ser profeta, para ser sacerdote do altar de Baal, porque não era nem... É assim que acontece. Qualquer um agora faz o que quer, qualquer um é ungido, qualquer um é isso, qualquer um é aquilo. E quem é, ninguém acredita. Infelizmente, como foi esse homem. Ele era profeta, é o homem de Deus, mas ninguém estava acreditando. Infelizmente, gente. Eu me vi nesse tempo. Sabe, parece que você está lá. Isso dá uma dor dentro de você. Desde a noite que eu estou assim... Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Eu espero que Deus tenha nos despertado, que Deus tenha falado com cada um de nós, que Deus faça com que a gente venha se arrepender, porque o fim está próximo. E se não houver arrependimento, não há como. Vamos consertar nossos caminhos, vamos ouvir Deus, vamos crer que Deus está falando, vamos buscar discernimento, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos buscar Deus, vamos, sabe, tentar ouvir Deus, porque a gente ouve, todo mundo ouve tudo, mas ouvir Deus e duvidar das pessoas é difícil, é muito difícil, infelizmente. Agora é um bando de gente brigando por dinheiro. A igreja tem que buscar as almas perdidas, mas estão brigando por espaço, brigando por dinheiro, brigando por fama. Ai, misericórdia. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus.